juiz lento para a cólera, mas a Deus que ameaça cada dia, caso se não convertam. O inimigo afia a espada, retesa o arco, mas é para si que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Ele, gerando a iniquidade, concebe a maldade e dá luz à mentira. Ele cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Sua maldade se volta contra ele. Sobre o crânio lhe cai a própria violência. Eu agradeço a Yahvé pela sua justiça e toco ao nome do Altíssimo. Eu hoje queria-vos falar da violência na Bíblia na sequência do que disse ontem, porque há um dado inconcebível, que é nós de falarmos num Deus violento assim à nossa maneira, um Deus que usa a violência desmedida, digamos de passagem. E isso faz-nos pensar e, portanto, coloca um bocadinho em causa a bondade de Deus, porque se Deus é violento e usa o poder que tem para a sua exercer violência sobre os humanos, realmente nós não ficamos bem servidos e temos muito que nos lamentar. O que dá muito ensejo a esta discussão é a narração das pragas do Egito. Portanto, as pragas todas e depois a última fazem-nos pensar, mas assim, será que Deus usa mesmo do seu poder e de violência contra nós? Claro que, portanto, à partida, esta é uma objeção muito forte e que devemos responder. É uma questão muito, muito profunda. Partimos logo do princípio que deve haver uma maneira diferente de Deus agir e que não a violência desmedida. E o que é que nós encontramos, portanto, desde os relatos da criação, que se tornam emblemáticos, em que Deus é comedido, ele exerce com temperança o seu poder, e aqui no livro do Êxodo, quando há uma situação de escravidão do povo, e o Senhor decidiu de o libertar, porque ouviu a voz dos oprimidos, dos escravos no Egito. E o Senhor decidiu enviar Moisés para libertar aquele povo. E mais, enviá-lo ao faraó. Este faraó, que não tinha conhecido José, é um déspota, um tirano terrível, que inclusive ordenou o genocídio de todos os meninos hebreus para acabar com a raça. E é esta maldade que realmente desencadeia toda a ação de Deus, e nós vamos ver porquê. Não creio que se possa falar de violência de Deus, mas sim do seu desejo muito grande de libertar o povo, de lhes restituir a vida e a liberdade. E por isso, quando Deus envia Moisés, ele diz sempre: quero demover o faraó e diz: deixa partir o meu povo, dá-lhe esta oportunidade para irem ao deserto, irem sacrificar e irem fazer aquilo que é próprio do povo de Israel, portanto dito numa linguagem um pouco subterrânea, para deixar ir o povo à sua vida. O faraó não cede nem à primeira praga, nem cede nas 9 seguidas, cada uma pior do que a outra. Não se trata propriamente de uma ação castigadora de Deus, mas de um desejo muito grande de libertar aquele povo, dar-lhe a vida e a liberdade. Há uma questão. Depois de cada praga, vem um relato que se repete dizendo: e o Senhor endureceu o coração do faraó. E ele mais uma vez decidiu não permitir que o povo parta. Não é propriamente uma atitude maldosa e castigadora de Deus para com aquele povo, mas é o próprio tirano que não se verga da sua autoridade, não desiste da sua autoridade, antes, pelo contrário, ele sabe que Moisés vem em nome de Deus
é em nome de Deus que Moisés fala, ele decide não abdicar do seu poder e da sua autoridade. Portanto, mais do que 9 atitudes violentas de Deus, e depois a 10ª é mais difícil, há 9 oportunidades que Deus deu ao faraó de ele desistir da sua tirania e de deixar o povo partir. Deus deu-lhe aquelas oportunidades e manifestou o seu poder, fazendo crer o faraó, fazendo-o pensar, porque é isso que significa endurecer o coração. O coração, em linguagem bíblica, para os hebreus, não é propriamente o lugar dos sentimentos, é o lugar da reflexão. E o faraó, tocado fisicamente, o povo egípcio tocado fisicamente na sua integridade, não cedeu. Isto é, decidiu continuar a não refletir. Não usou aquele momento, aquele sinal para refletir. Gostava também de dizer que a palavra praga não se aplica propriamente a tudo o que aconteceu a esses atos, mas podemos aplicar uma outra palavra. O Senhor golpeou, o Senhor agiu fortemente. Portanto, é como se fosse um ato. O Senhor agiu outra vez. E é um ato de força, é um ato veemente, que tem em si mesmo um significado muito grande. Ora bem, vemos agora então que não se trata propriamente de uma ação retaliadora de Deus ou de um castigo, mas de um coração que não se demove, como acontece a muitos tiranos da terra, que, ciosos de perder o poder, não cedem nem 1 milímetro. Antes, pelo contrário, em vez de afrouxar, endurecem as suas posições. Porque é esta arma dos ímpios. Eles, como diz o salmista, cavam a sua própria sepultura. Afinal, não se trata de um ato retaliador de Deus, mas sim de uma teimosia, de um ato de tirania, que não amoleceu de maneira nenhuma, até que chegamos à 10ª praga. Essa é a pior. Portanto, o último ato veemente de Deus, o último golpe que Deus infligiu ao faraó para o demover, foi a morte dos primogénitos, onde Deus usava não só o seu poder para uma demonstração muito forte de que se tratava de um ato muito importante, que era dar a vida e a liberdade ao seu povo, e era de o pedir através dos pais daquelas crianças, para eles próprios demoverem o faraó a desistir da sua autoridade e da sua tirania. Vede que é muito interessante pensarmos que todos os tiranos da terra recebem um bocadinho estas admoestações e estes sinais. Não creio que haja nenhum tirano na terra, em nenhum país, que não receba sinais de revolta do seu povo, de descontentamento e sinais de grande sofrimento. E vede como é que as coisas se têm passado. Em vez de muitas vezes cederem, de refletirem, deixarem o povo tomar nas mãos o seu destino, o que é que fazem? Endurecem as suas posições, tornam-se pessoas realmente teimosíssimas e ciosas do seu poder, pensando que ninguém lhes pode tirar esse poder, endurecem ainda mais a sua tirania. Realmente este salmo explica-nos um bocadinho que não é uma violência de Deus. É uma oportunidade que Deus deu a um tirano de voltar atrás no seu caminho e de dar a liberdade a um povo escravizado. E creio que fica demonstrado, sobretudo no livro do Êxodo, que em Deus não há violência. Deus respeita os caminhos dos homens e dá-nos sempre uma oportunidade. Saibamos ver essa oportunidade, porque
que creio que aqui não podemos dar uma arma àqueles que não aceitam Deus, que é de nós termos um Deus castigador e violento, um Deus que pega no homem e que faz gato-sapato da nossa vida, mas de um Deus respeitador, que respeita as decisões dos homens. Foi esta a aliança que Ele fez connosco, e é um Deus comedido, que não manifesta o seu poder desmesuradamente, mas tem uma maneira pedagógica de encaminhar a nossa história e as suas criaturas. Muito boa tarde.